Muito bem, de volta com o TVMar News desta segunda-feira. Excelente semana para você que está chegando agora à telinha da TVMar. Continue, porque hoje tem muita coisa boa, a semana que só está começando. E como será que vai ficar o tempo, hein? Nesta semana, a Polani Santos acertou em cheio o final de semana e a segunda começou de um jeitinho. Tudo bom, Mauro? Bom dia. Com cara de segunda-feira. Bom dia, Polani. Bom dia também aos telespectadores aqui do TVMar News. Pois é, gente, olha, fez sol e tempo firme, né, nesse final de semana, e a previsão para essa semana, pelo menos para os próximos dias, até quarta-feira, também é de tempo firme, com predomínio de sol aqui para o nosso estado. A gente vai saber como é que fica o panorama também aqui no restante do nosso país. Eu queria pedir para que o José colocasse a imagem. Olha só, Mauro, a gente tem a formação de um ciclone subtropical localizado aqui no oceano. Ele leva uma linhazinha de instabilidade mais acima, né, que está sendo, na realidade, ele está em altos níveis, está sendo alimentado um pouquinho por conta daqueles jatos de altos níveis, mas não leva a chuva lá para aquela região, não deve influenciar tanto. A gente tem mais essa formação também aqui dessa linha de estabilidade um pouco mais acima, também em altos níveis, ou seja, não tem chuva, predomínio de sol na realidade para praticamente todo o país. O que a gente tem? Aqui mais abaixo, já na Argentina, a gente tem a formação, na realidade, de um sistema frontal. Ou seja, esse sistema frontal deve estar chegando aí, essa frente fria deve estar chegando só a partir de amanhã à noite aqui no sul do nosso país. É que aí o pessoal do sul lá vai sentir mais a atuação de mais uma frente fria naquela região, Mauro. O que está chamando a atenção para hoje aqui no nosso país? Na realidade, é o alerta de perigo que foi emitido por conta do nível da umidade na região central do nosso país. A umidade, esse alerta que foi emitido indica que a umidade deve ficar abaixo dos 12%, que é um estado muito grave, já é um nível realmente de perigo. Então, um alerta muito grande por conta de queimadas e por conta também da desidratação. Não se recomenda, sob hipótese alguma, atividades físicas nesse período com essa umidade baixa que a gente está. Eu queria pedir, inclusive, para que o Josiel mostrasse não a imagem do Nordeste, Josiel, mas uma outra imagem que a gente tem aí. E você vem destacando isso já há vários dias, olha, né? Olha só, Mauro, toda essa região aqui que está em destaque de preto mostra quanto que a umidade está baixa nessa região que a gente está citando. Alerta de umidade muito baixa realmente em toda essa faixa, onde a gente tem esse predomínio de azul com verde, é onde a umidade está atuando de uma forma melhor. Aí eu peço então para que o Josiel mude de imagem agora, para que a gente possa falar um pouco mais aqui do Nordeste, mas não tem muito mistério não, na verdade, viu, Maura? Aqui, como eu já expliquei, são umidades que se encontram em altos níveis, muito dificilmente traz chuva, e a gente tem de fato realmente aqui predomínio de tempo seco para todo o Nordeste. A zona de convergência intertropical está bem lá em cima, ou seja, também não traz umidade, não traz chuva. A gente está, de fato, sofrendo, que inclusive muitos municípios do Nordeste já estão entrando em estado de seca grave, e em alguns casos também em estado de seca gravíssima, mas aqui para a região do semiárido do Nordeste, Mauro. Aqui a região do nosso semiárido, aqui do nosso estado, a gente está ainda em estado de seca grave, ainda não está em estado gravíssimo, mas é um risco, na realidade. O relatório da seca do Nordeste, o próximo relatório já sai dia 15 agora, essa semana ainda. É um alerta, na realidade, que a gente deve estar sempre em atento, né? Porque a tendência, de fato, é que a seca aqui no nosso estado também piore para os próximos meses. Puxa vida. Duas coisas que você vem falando insistentemente, já fazendo esse alerta, né? A questão da baixa umidade do ar lá no Centro-Oeste e a seca aqui no Nordeste. Porque ninguém imaginava, né, Polani, depois de tão pouco tempo a gente voltar a ter um cenário como esse. É uma surpresa desagradável e que, como você muito bem coloca, acende todas as luzes amarelas aí de alerta. Pois é, na realidade, eu acho que precisa planejamento, maior planejamento dos nossos governantes para que essa situação da seca seja resolvida, porque a gente sabe que é uma situação que vai acontecer sempre, né? É uma característica nossa, já que na realidade precisa ser repensada políticas públicas de fato voltadas para esse problema, para que ele possa ser solucionado. Eu sei que existe, inclusive, Mauro, já existe até germinação
de nuvens. Há possibilidade de semear nuvens para que elas possam chover em determinados locais. É um custo alto, mas é uma coisa a se pensar. O problema é que na região da seca a gente dificilmente tem nuvem que esteja prestes a germinar para chover. Aí fica um pouco mais complicado. Muito bem, vamos fazer o seguinte, te peço uma gentileza, agradecendo já a tua participação, chamar o nosso querido Fernando Palmeira, que volta ao vivo. Pois é, Fernando Palmeira está ao vivo aí pelas ruas de Maceió. Volta com as informações para a gente, Fernando. Ok, Paulane, ok, Vedequim. Olha, nós estamos nesse momento aqui, é um dos pontos mais movimentados da cidade no que diz respeito ao sistema de transporte coletivo em Maceió. Estamos na Praça Floriano Peixoto, a Praça do Centenário, como é conhecida também. Aqui uma grande concentração de usuários de transporte coletivo de Maceió que vem reclamando bastante a péssima qualidade, os ônibus muito cheios e, como se não bastasse, também as chamadas catracas elevadas nos coletivos, o que veio através da Lei 7.552/18, uma decisão que acontece liminar que foi emitida na tarde da quinta-feira em resposta a uma ação movida pela Federação dos Transportes Coletivos aqui em Maceió. É a federação que responde por Alagoas e Sergipe. Decisão foi determinada que a suspensão dos efeitos da lei permitindo as catracas altas fiquem nos ônibus sob pena de uma multa em caso de descumprimento. O documento expedido proíbe a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió de exigir a retirada das catracas dos veículos e passageiros em nossa capital, bem como também de aplicar multas, proibindo assim o artigo 2º, qualquer tipo de dispositivo catraca elevada, o que não deixa qualquer alternativa para as empresas representarem um novo modelo de dispositivo. Essas catracas foram colocadas para evitar que uma grande parte dos usuários pulassem essas catracas e houvesse essa evasão de renda. A padronização da instalação das catracas elevadas, as catracas altas nos ônibus Maceió foi precedida de um estudo técnico, segundo a própria SMTT, elaborado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, com a participação do Ministério Público Estadual, empresas de ônibus e associação aqui dos transportadores de transporte em Alagoas. Também a Associação dos Cegos também participou desse trabalho, desse levantamento. Aqui praticamente ninguém quer falar e diz sempre o seguinte: se reclama muito da pontualidade, da qualidade de transporte, de uma frota renovada, de os ônibus não estarem tanto recheados, principalmente na hora do rush, 8 da manhã, meio-dia, às 18 horas, enfim. As reclamações continuam, mas a catraca elevada, alta, atrapalha obesos, gestantes, e isso realmente é um grande problema. Agora, uma preocupação que talvez não tenham esses que optaram pela catraca elevada é ter ali também, a exemplo dos bancos, um tipo de bloqueio, um sensor para quem vai armado, para entrar armado dentro dos ônibus. É bom repensar no momento em que se modernizar essa chamada catraca alta ou elevada, se pensar também no amparo ali, a segurança de quem usa os transportes coletivos de Maceió, para que os bandidos, os assaltantes, não tenham tanta facilidade de adentrar esse coletivo armado para cometer sua criminalidade. Aqui da Praça do Centenário, no Farol, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar News. E a gente segue com você, meu caro Mauro Vedequim. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira, que volta amanhã ao vivo. E agora ao vivo também, Alexandre Lino, com os pitacos do Lino. Lino, eu não vou falar nada, você é que vai tocar, eu não sei se você vai falar dos times alagoanos, do Campeonato Brasileiro, não sei por onde você vai começar, mas tem assunto, viu? Bom dia. Bom dia. Sexta-feira eu dei uma mergulhada, porque eu já sabia que o final de semana para os alagoanos ia ser triste, e foi triste mesmo. Mas, rapidinho, prestar uma homenagem a você aqui. Afinal de contas, segue o líder, e o líder é o São Paulo Futebol Clube, São Paulo de Mauro Vedequim, e São Paulo de Diego Souza, que faz gol no esporte, mas não comemora. Respeita o antigo clube.
São Paulo de Nenê, que a gente está vendo aí agora na tela. Nenê fez golaço, viu? E São Paulo para dar dor de cabeça. São Paulo está incomodando os grandes. São Paulo, líder do Brasileirão, líder isolado. E mesmo com a vitória do Flamengo frente ao Cruzeiro deste que vos fala, o São Paulo não perdeu a liderança, ganhou fora de casa. Aqui pertinho da gente em Recife, muitos alagoanos foram assistir ao jogo do Tricolor do Morumbi, vitória do São Paulo que está tranquilo. E o Flamengo, quem sabe se o Flamengo tivesse esse cara aí, tivesse mantido esse cara, que eu vou mostrar agora, tivesse ele no seu elenco, as coisas não poderiam ser diferentes. Pois é, Paolo Guerreiro sai do Mengão e acerta com o Internacional. A gente tem uma fotinha aqui embaixo. O Arautaut já está ativo. Olha aí. Olha ele aí. Contratado até 2021. Foi uma contratação longa, porque é um jogador já rodado, 34 anos. Mas foi uma aposta do Internacional, que é o terceiro colocado, está muito bem no campeonato. Para esquecer, né, a segundona. E aí a gente tem essa contratação. É um grande jogador. Teve seus probleminhas aí no extracampo. Mas vamos torcer para o Internacional ter feito uma grande aquisição. Tem tudo para dar certo, vamos ver. Vamos lá? E rapidinho, CSA não foi bem, CRB não foi bem, mas vamos esquecer. Vamos falar de álbum de figurinhas, que está mais legal, porque o CSA, olha aí, CSA e CRB estão no álbum de figurinhas do Brasileirão. Olha aí, e tem figurinha, olha aqui. Olha ele, o craque do CSA, Daniel Costa. Daniel Costa, 30 anos, pô. Parece ter mais. Sobe mais aqui. Olha, volta aqui. Olha aí. O envelope custa R$2, o livro ilustrado sai por R$25. E se for de papel, R$7,90. Volta aqui no Daniel Costa, que ele merece. Merece. O Márcio Ander vai comprar o álbum. Olha aí, da Panini, álbum do Brasileirão 2018. Há quanto tempo o CSA não ficava longe? E o CRB vinha ali, né? Mas não tá. O CRB, 5 derrotas, 5 jogos sem vencer, quer dizer. Tá complicado. Não vamos falar disso. Coloca aí o CRB. Coloca aí então, por favor. Já na reta final. 5 jogos sem vencer, está lá no Z4, na zona de rebaixamento, e tem uma sequência difícil. Difícil. Vila Nova fora, Fortaleza em casa e o Atlético Goianiense fora. Vai viajar um bocado, pegar muito aeroporto, e pegou sábado. Depois do CSA ter perdido na sexta, que era o jogo para fazer a festa do Dia dos Pais, contra o modesto, fraquinho Oeste, o CRB nada fez, não convenceu, irritou a torcida, vaias, protesto frente à diretoria, e o CRB não se encontra. Um elenco caro, um elenco que não entrega o que foi acordado. E aí, não adianta vir Doriva, do jeito que está, nem o Pepe Guardiola resolve. Não adianta, a culpa não é do técnico. Eu já tinha dito isso aqui quando era o técnico Júnior Rocha. A culpa não é do técnico, não adianta cobrar ao técnico quando ele não tem como ajeitar um elenco que pouco produz. Sem palavras, CRB tentar virar aí esse quadro, mas cada vez mais difícil. O prego na parede, da Série B está molinho e o quadro está já caindo. É verdade. Lá no chão está a Série C. Infelizmente, a gente não vê a atitude dos jogadores. É muito complicado. A gente tem a tabela aí rapidinho. Coloca a tabela para a gente encerrar. Vamos prestar uma homenagem. Conjuntura daqui a pouquinho. Está aqui o CSA, segue bem. O CSA tem, mesmo perdendo, os ventos da Série B sopram a favor do CSA. O CSA está aqui na liderança. O Atlético Goianiense, na vice-liderança, o Atlético Goianiense poderia dar uma encostada, empatou contra o Criciúma, que está lá embaixo, junto do CRB. Olha aí o CRB,
na 18ª colocação. Se tivesse ganho, tinha saído do Z4. Mas pouco esperado. Já perdeu muito em casa. CRB enfrenta o Vila Nova fora de casa na sexta-feira. E sábado tem Trapichão, casa cheia, CSA e São Bento. O jogo da revanche, porque no jogo de ida, o CSA foi claramente, duramente prejudicado pela arbitragem. É verdade. O CSA vence aqui e vence bem para convencer. E para espantar esse 3-0, tropeçar, todo mundo tropeça. E o CSA tropeçou frente ao Goiás. E para encerrar, hoje vamos encerrar de um jeito diferente, Lino, prestando uma homenagem a essa pessoa aqui que vai aparecer na tela. O jornalista Cláudio Weber Abramo faleceu neste domingo. Ele é um dos fundadores da ONG Transparência Brasil, lutava contra um câncer e ele tem um trabalho muito importante no combate à corrupção no Brasil. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes responsáveis pela Lei de Acesso à Informação. O Lino conhece muito bem a história do Cláudio, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de estar com ele diversas vezes lá em São Paulo, mas infelizmente ele perdeu a batalha para o câncer. Está aí a nossa homenagem, realmente, não só como jornalista, né? Por tudo que ele fez. Lutador pela transparência com os recursos públicos. Exatamente. Acho que com essa imagem a gente encerra o programa de hoje, desejando a você uma excelente semana, agradecendo mais uma vez a participação de Alexandre Lino, da Porlano, de todos que fazem aqui a TV Mar, e a nossa diretora está ausente. Depois... num curso de formação. Curso de formação. Mas eu vi uma foto... Para jornalistas amigos da criança. Que eu estou chateado com a foto, que eu vi que não vem ao caso agora, mas não tem nada a ver, foi no sábado. Dali para frente. Um beijo para vocês, continuem com a nossa programação. De segunda a sexta, às 8h30, tem a gente, tem a Porlano e tem você aqui com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Sobe a letrinha. Tchau para vocês, até amanhã.